Olá, bem-vindos ao meu canal Histórias do Reddit, narradas em português. Hoje nós estaremos navegando no subreddit Vingança Mesquinha. Então vamos lá para a primeira história e eu espero que vocês aproveitem. A primeira história é: ela fica dizendo que eu sou gorda como se isso fosse um insulto, postado pelo usuário Whiskey in Teacup. Tenho 48 quilos ou 106 libras e 1,55 m. Costumo ficar na diferença entre peso normal e baixo peso, mas sempre que minha tia me vê, ela diz: "Você está engordando", antes mesmo de dizer olá. Ela, que fez cirurgia para perder peso, fica me dizendo para perder alguns. Minha vingança mesquinha? Toda vez que ela diz que eu estou gorda, eu sorrio como uma árvore de Natal, aperto minhas bochechas e grito: "Sério? Obrigado, tia, eu tenho tentado!" Vocês têm que ver o rosto dela. Ela se encolhe e se aperta como se tivesse engolido porra velha de 1 ano atrás. Vamos lá para nossa segunda história. Não mora aqui e continua estacionando no meu lugar? Postado pelo usuário Mundane Days. Eu moro em um complexo de apartamentos que está sob uma nova administração. Ele é um ótimo locador, mas tem demorado a implementar algumas regras no contrato de aluguel. Uma das regras é esta: apenas uma vaga de estacionamento por proprietário. Ou seja, os visitantes devem estacionar na rua em frente ao prédio. Agora, quando me mudei, no ano passado, eles não tinham vagas designadas, então você meio que estacionava em qualquer lugar. No verão passado, o proprietário e a manutenção passaram um dia inteiro repintando linhas e atribuindo a cada local um número para corresponder aos números de apartamentos. Foi citado em memorandos e reuniões que eles iriam começar a implementar o reboque de veículos não autorizados e até contrataram alguém para fazer o controle disso, aparentemente. Isso não foi um problema até eu voltar a trabalhar. Eu saía, trabalhava em meu turno e voltava para casa para encontrar meu lugar designado ocupado por um veículo aleatório. Não sei onde estava o motorista, por isso eu deixo o recado dizendo que esta vaga foi reservada para o número do meu apartamento. 2 vezes eu fiz isso. Uma vez bati no apartamento do motorista para chamar a atenção deles para que pudessem sair e eu recuperar o meu lugar. Mas dessa última vez me irritou. Eu estava colocando meus filhos no carro para levá-los à escola. Há um carro que está andando no estacionamento e eu sei que me viu estacionado na minha vaga. Eles saíram. Por acaso, eu saí do estacionamento bem a tempo de vê-los entrarem de volta no estacionamento. Eu os segui de volta e minhas suspeitas foram confirmadas. Ele estacionou no meu lugar. Eu vou para cima com a minha janela aberta e grito com ele que eu moro aqui e que é meu estacionamento designado. Eles saíram. Novamente, eu tive que trabalhar naquela noite. Eu saio e volto para encontrar um veículo diferente estacionado no meu lugar. Isso seriam 5 veículos diferentes no espaço de 2 semanas. Ah, e também ainda há placas colocadas na frente de cada vaga, informando que é apenas uma vaga por proprietário e infratores serão guinchados. Estacionei logo atrás deles. Acabei bloqueando o carro anterior com o qual eu gritei e o novo. Eu estava na horizontal em comparação com a vertical. Eu deixei espaço para os outros veículos passarem no estacionamento. Você não tinha como entrar pelo lado do passageiro. E eu deixei meu veículo lá. Estacionei diretamente atrás deles e os bloqueei. Meu namorado acabou atendendo a porta quando o dono veio e perguntou se podíamos mover meu carro para que eles pudessem sair. Mais tarde, ele me disse que explicou que era estacionamento reservado. Eu não tive mais nenhum problema até agora. Vamos lá para a nossa próxima história do dia. Eu odiava Barbies, mas os meus irmãos os odiavam mais.
e foi postado por Kim Kachaba. Sou mulher e cresci com 3 irmãos, 2 mais velhos e um mais jovem. Quando éramos crianças, meus pais tinham a regra de que, se você ofender... Quando éramos crianças, meus pais tinham a regra de que, se você ofendesse seu irmão, teria que compensá-lo com atos de serviço. Isso ia desde cobrir tarefas que lhes eram atribuídas, brincar com eles, assistir filme com eles, etc. Bem, como eu cresci com todos os irmãos, não gostava de coisas femininas. No entanto, eu tinha uma coleção bem grande de Barbies e roupas para elas, já que a minha avó fazia e vendia coisas incríveis para as bonecas Barbie. Eu nunca brinquei com as Barbies porque, novamente, eu odiava qualquer coisa feminina. A única vez que essas Barbies apareciam era quando meus irmãos me deviam serviços. Eu açoitava eles, aqueles maus meninos, todas as vezes que eles me deviam. Não me interpretem mal, eu não era fã das bonecas, mas eles odiavam muito mais do que eu. Era uma doce, doce vingança pro meu eu de 6 a 7 anos. Vamos para nossa próxima história de hoje, respondendo a um texto 4 anos depois, postado por Lutz Exportera. Fui criado e moro no subúrbio de Los Angeles. Meus pais são da zona rural de Ohio, onde vive toda a minha família. Politicamente falando, a maioria da minha família é bastante conservadora, enquanto eu sou extremamente liberal. Produtos de nossos ambientes, se você quiser considerar assim. Vou visitar algumas vezes por ano, excluindo 2020, e geralmente não discutimos política com muita frequência. Mas em 2016, um dia depois do Trump ser declarado vencedor, recebi um texto simples dizendo: "Que eleição!" Era de um número que eu não reconheci, mas com base no código de área, eu sabia que era alguém da minha família na zona rural de Ohio tentando esfregar o resultado. Eu nunca respondi, eles nunca me mandaram mensagem de novo, mas eu também nunca me esqueci isso. Já que eu sou mesquinho como o diabo, esperei até que o Biden fosse declarado vencedor das eleições de 2020 e finalmente respondi, após 4 anos, simplesmente dizendo: "Que eleição!" Aqui está uma captura da tela e você pode ver os carimbos da data e a hora. Que eleição de fato. Pois é, OP. Às vezes dizem a vingança tarda, mas não falha, né? Então, você aguardou ali, deixou aquele texto, aquela mensagem de texto guardada por 4 longos anos e você pode ter a sua vingança mesquinha, né? É isso aí, OP. Então vamos lá para nossa próxima história de hoje. Mike e o telefone da casa, e foi postado pelo usuário 777 is my name. Muitas luas atrás, no início dos anos 2000, me mudei para o meu primeiro apartamento com meu namorado na época e seu amigo Mike. Eu tinha acabado de fazer 19 anos e Mike tinha 25, eu acho. Mike também era imaturo e um péssimo companheiro de quarto. Ele trabalhava em uma lanchonete e não tinha carro. Ele deixava caixas de pizzas vazias em seu quarto o tempo todo, sempre comia minha comida, fazia bagunça na cozinha e nunca limpava nada e era simplesmente horrível de se conviver. Depois de alguns meses, Mike começou a falar merda sobre como ele não queria pagar 1/3 das contas. Primeiro, ele reclamou sobre a internet e como nunca a usou. Nós tínhamos um computador para todos em uma mesa na sala de jantar. Então, eu abri o histórico do navegador e perguntei a ele quem estava visitando todos os sites do Magic the Gathering. Então ele resmungou e arrastou os pés e voltou para o quarto. No dia seguinte, Mike saiu do seu quarto e declarou que não iria mais pagar a conta do telefone, porque ele nunca usou o telefone. Lembre-se, era início dos anos 2000 e eu acho que só um de nós tinha celular em casa. Nesse ponto, eu já tinha aguentado o suficiente as suas merdas e apenas disse: "Tudo bem,
Você não usa o telefone, não paga a conta do telefone. Agora, o trabalho do Mike costumava ligar e ver se ele podia chegar mais cedo ou cobrir nos dias de folga. Eu atendi o telefone e dizia: desculpe, o Mike não mora mais aqui. Depois de cerca de uma semana disso, o Mike começou a pagar a parte da conta do telefone novamente. Então, chegamos ao final de mais um episódio de Vingança Mesquinha. E vocês, tem alguma história de coisas mesquinhas que vocês já fizeram só pra importunar os outros? Me deixem aí nos comentários. E não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E depois temos mais histórias. Então, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas você está escutando, mas aproveitem o dia, ok? Obrigado, tchau!